Deus para mais um culto de adoração neste final de semana, onde fomos todos abençoados aqui na Igreja de Glória, todas as famílias, nossos irmãos, e também houve festa no céu, né, o batismo. Nós vamos adorar a Deus então agora com um hino. Vamos cantar o hino 478, Jesus. Ao som da música vamos nos colocar em pé então para louvarmos a Deus. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia de hoje. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, teu perdão, tua misericórdia, por tudo que tem feito por nós. Agradecemos especialmente pelo sacrifício de Jesus para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Que sejamos dignos, Senhor, de estarmos te representando e um dia possamos estar no céu contigo, todos nós juntos. Te pedimos
pedimos uma bênção especial para todos nós aqui presentes, também para aqueles que não puderam vir, também para aqueles que estão nos assistindo em suas casas, nos seus lares, que eles também sejam abençoados e sintam a tua presença também. Fica conosco, aceite a nossa adoração, eu te peço e te agradeço por amor de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Deus também com nossos dízimos e ofertas. Então aqueles que vieram preparados podem passar à frente e trazer aqui enquanto tocam a música. Os nossos amigos também que estão nos seus lares, sua residência, se quiserem também participar, tem um aplicativo que se baixa no celular, 7Me, e ele tem todas as orientações, então, para que possam participar com dízimos e ofertas. Durante a música, então, vamos trazer aqui à frente. Bom dia. Bom dia. Ué? O dia não acabou ainda? Tarde, noite. O dia não acabou? Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que mal educados. Imagina só de dar bom dia e ninguém responde, né? Saibam que o dia, ele só acaba quando termina, né? Mas, na verdade, o dia ele é composto por 24 horas. Mas ele é dia, tem tarde e manhã. Então, quando eu digo bom dia, é porque eu estou falando do bom dia de 24 horas. Ok? Bom dia, então? Bom dia. Maravilha. Muito obrigado, senhores educados. Como é que vocês estão? Passaram bem aí o dia de vocês? Quando eu falo passaram bem o dia, você entende que é o contexto Geral. todo, né? O dia todo, né? Não só a parte da manhã. Viu? Por isso que eu falo bom dia para vocês. O assunto dos cultos de domingo tem sido encontros marcantes com Jesus. Hoje eu vim aqui para falar para vocês o dia que eu tive o meu encontro com Jesus. Quando eu tive o meu encontro marcante com Jesus. Então eu quero falar algumas coisas que, depois que o tempo passa, a gente consegue
começar a costurar a nossa história. Por exemplo, hoje eu consigo olhar para trás e ver os pontos chaves da minha vida que foram marcados, aonde mesmo eu nem imaginando, nem tendo no meu coração o desejo de ir numa igreja, ou sem nem ter noção do que era a Bíblia, Deus já estava me chamando sem eu perceber. Quando você olha para a sua vida, você consegue imaginar fases da sua vida. Por exemplo, no meu caso, meu primeiro contato assim, que eu tive com Deus sem perceber ou sem saber foi quando eu tinha 5 anos de idade. Eu sou natural de Farroupilha, veio da Serra Gaúcha, uma região muito fria, então eu sofri com alguns problemas respiratórios quando eu era pequeno. E eu lembro de uma cena, quando eu tinha uns 4, 5 anos mais ou menos, é que tipo assim, nós lá em casa, nós nos mudamos várias vezes de casa, moramos sempre de aluguel. Então cada fase dos meus 5 do meu 0, né, até os 7 anos, eu lembro que eu morava numa casa, dos 7 aos 12 foi noutra casa, dos 12 até os meus, mais ou menos ali, meus 16 foi em outra casa, e dos 16 até os 19 foi em outra. Então imagina, minha vida é dividida por casas, né? Na casa tal eu vivi tal fase, né? A gente faz essa separação. Então quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu estava na primeira casa ainda, nós chamávamos de Casa Velha, que era um casarão enorme no centro da cidade de Farroupilha, e nós morávamos no andar de cima. Então tinha uma escada que subia de madeira, tinha uma família que morava embaixo, e por trás entrava outra família, bem no centro da cidade, bem no centro. Eu lembro da cena, meu pai conheceu a igreja adventista no ano de 95, quando começaram na época a fazer aquelas conferências que eram feitas de 3 meses de evangelismo, e entravam com um programa de saúde na cidade. Então bem na frente da casa, onde era essa casa, foi o salão de conferências, e ali começou-se um programa de 3 meses. E nesse programa, em 95 eu tinha 2 anos, então não tenho lembrança nenhuma. Mas meu pai conheceu a igreja nessa época. E ele participou dessas conferências. E se batizou. Porém, logo na sequência, ele e minha mãe se separaram. Então meu pai e minha mãe nunca mais foram na igreja. Então eu cresci até os meus 5 anos de idade sem saber que existia igreja. Ok? Não tinha essa consciência. Mas meu pai, ele aprendeu algumas coisas nesse período que ele ficou na igreja, que ele aprendeu lá, que ele nunca esqueceu. E nunca parou de viver. Por exemplo, a guarda do sábado, foi o que impactou muito ele. Algumas verdades da Bíblia com relação às carnes imundas, coisas do tipo que se aprende nessa época das conferências, com relação a várias coisas. E o hábito da oração, ele aprendeu e sempre viveu isso. E eu lembro de uma cena. Nós saímos de casa para ir numa farmácia de manipulação, buscar o remédio que eu estava precisando. E nós estávamos saindo, no frio assim, não lembro, um dia muito frio que eu recordo assim. Nós estávamos saindo, a gente chegou na escada para descer, que é a escadaria que meu pai pegou pela mão e tocou um fundo musical na rádio que ele estava escutando, que era a Rádio Novo Tempo, que era o momento da oração no final da tarde. Que tinha um fundo musical que, quando acionava o fundo, meu pai ia por perto do rádio e fazia a oração junto com a pessoa do rádio. Eu não sei quem era o radialista do Novo Tempo nessa época, não sei quem era a pessoa, mas era uma mulher, eu lembro da voz de uma mulher. Eu me ajoelhei ali do lado do rádio, na frente do rádio, na minha cabeça, não tinha noção nenhuma. Meu pai sabia o que estava fazendo, eu não. Mas como ficava no fundo musical, prepara para mim o hino 593. Aí, ele vai tocar a parte do hino para vocês verem. Enquanto ele prepara ali. Era mais ou menos essa música que tocava, que eu me recordo. Pode soltar. O horário de oração, Novo Tempo, às 6 da tarde. Essa música, vocês perceberam que eu peço quase todos os cultos ele, né? Porque me recorda esse momento. Pode dar um pause aí, a gente vai continuar depois.
essa melodia me lembra a cena de eu ajoelhado frente do rádio. E como eu não sabia o que era oração, deixa eu tocando. Ah, tirou? Tirou? Tá, deixa. Eu repetia a letra desse hino nas orações. Eu fechava meus olhos, eu lembro. A gente fala para as crianças, né? Botar a mãozinha assim. E eu não sabia o que era oração, mas eu lembro da cena que eu repetia as letras desse hino. Faze que eu orar. Porque ele ficava no fundo. Eu nem sabia que existia igreja adventista. Eu nem sabia que existia uma fé, ou existiam pessoas que crescem num Deus da Bíblia. Nem sabia o que era a Bíblia. Com os meus 12 anos de idade, 12 para 13, assim, na fase que a gente começou a conhecer a igreja, foi quando o meu pai começou a receber um estudo bíblico de novo. Porque ele fazia serviços na casa das pessoas, como autônomo, manutenção. E no bairro que ele estava, no outro bairro da cidade, o bairro 1º de Maio, que a gente morava mais próximo do centro, então o outro bairro da cidade, ele estava fazendo um serviço lá. E no dia que ele estava fazendo serviço na casa daquela senhora, que era chamada Dona Maria, que era muito amiga dele, na casa dela, estavam passando. Meu pai ficou desde o período que ele saiu da igreja, nunca mais foi, ok? Ou seja, meus 2 anos até os meus 12, ficou praticamente uns 10, 11 anos sem ir na igreja. Mas nesse dia que ele estava fazendo um serviço na casa dessa mulher, estavam passando, a senhora disse para ele assim, Nereu, meu pai se chama Nereu, vai vir o pessoal fazer umas orações aqui. Então, se você quiser ficar e aguardar, pode fazer junto com a gente e depois tu vai embora. Meu pai, sabendo que era, ele não sabia quem era, achava que eram outras religiões, então ele falou assim, não, eu vou me retirar porque eu tenho minha fé adventista, mas ele não ia na igreja mais. Mas ele sempre teve aquela questão da minha fé, não, eu sou adventista e tal, vou me retirar para não atrapalhar. Quando ele estava saindo da casa da senhora, que terminou o serviço no fim do dia, o final do dia estava chegando, quando ele se retirou, quem chegou? Esse grupo de pessoas que iriam fazer essa reunião. Então, meu pai, por respeito, ficou. Para não dar uma de arrogante, né? Ele ficou por respeito. Bom, já que na conversa, eles cantaram, fizeram um pequeno momento de oração. Mal sabia ele que eram os irmãos adventistas, aquelas pessoas que estavam indo lá fazer. Na conversa, ele descobriu que eles eram adventistas. Depois de 11 anos. Num serviço que eu estava fazendo para uma senhora. Eram irmãos que estavam indo fazer um pequeno grupo na casa de uma senhora. E a senhora não estava em casa, então eles foram na casa dessa outra senhora que era onde meu pai estava. Ou seja, parece que Deus estava preparando as coisas. E ali, naquele dia, eles conversaram com meu pai falou que era adventista, o pai contou a história deles. Depois de alguns dias, eles mandaram um dos anciãos da igreja irem lá na nossa casa nos visitar. Foi o ancião da igreja e nos ofereceu o estudo bíblico e meu pai aceitou. E aí eu já estava com 13 anos. Fizemos o estudo. Minha fase com conhecer a Bíblia foi interessante, porque eu estava começando a gostar dos assuntos que a gente discutia, aprendia. Mas eu tive vários problemas com meus amigos, porque eu estava virando crente. Os meus amigos na escola estavam debochando de mim, falavam besteiras, piadinhas. Foi bem difícil a fase, porque eu estava com 13 para 14 anos, uma fase onde a gente quer muito conquistar apreço dos amigos, a gente quer muito ser bem aceito no meio de amigos. E eu, começar a ter essa fé, então eu vi que algumas coisas que eu fazia não estavam de acordo, eu comecei a mudar de comportamento. Isso começou a estranhá-los. E um dia meu pai ensinou para nós assim, vocês quando tiverem com dificuldades ou dúvidas, falem com Deus e façam uma oração e abram a Bíblia, assoprem ela. E aonde apontar o dedo de vocês, Deus vai falar com vocês. Já fizeram isso no momento? Não é o ideal, mas como pode Deus ter tanta misericórdia e falar com a gente? E um dia eu fiz uma oração a Deus, começando a fé, 12, 13 anos, eu pedi, Deus, ou é o Senhor ou é os meus amigos, eu não sabia o que escolher, porque estava difícil. E eu fiz essa oração, e o que Deus me respondeu? A primeira
primeira fase com Deus, assim, comecei a ter um encontro com Deus. Depois dos 5 anos, tá? Foi quando Deus me respondeu o Salmos 1. E lá diz assim: bem-aventurado o homem que não anda junto e nem se assenta na roda. Opa! Antes o seu prazer está na lei, que medita, lembra de ontem? Dia e noite. Caramba, Deus me respondeu que feliz é o homem que não está junto com os homens que são escarnecedores. E os meus amigos eram escarnecedores naquele momento. E eu acho que entendi que Deus falou: então você tem que se afastar. Não deixar de ser amigo, mas escolher sua prioridade. E aí começou minha caminhada com Deus. Eu escolhi Deus. E não deixei de ser amigos. Não deixei. Tanto que até hoje nós somos amigos. Mas eu tive que escolher. Primeira fase, né, da vida. Chegou o momento que eu fui meu primeiro sábado na igreja. A primeira vez que eu entrei na igreja adventista, talvez vocês conhecem ou conheceram o pastor Renato de Paulo. Vocês se conheceram ele. Era uma esposa Janice. Ele passou por aqui nessa região de Porto Alegre. Já estava, na época, já bastante tempo de ministério. Ele era o pastor lá. Eu fui na igreja com boné. Eu fui na igreja de calção, bermuda, cheio de pulseiras, com a camisa do Brasil. E com o boné. A primeira vez que eu fui na igreja foi um dia de semana. Meu pai escolheu ir no dia de semana porque tinha menos pessoas. Adaptação, era um recomeço. E eu lembro a primeira vez onde eu sentei. E eu vi que eu era o único que estava de boné na igreja. E eu não podia tirar o boné porque meu cabelo não era tão arrumadinho. E eu fiquei de boné. E ninguém me tratou mal. Que benção. Ninguém me tratou mal porque eu estava de boné. Participei do culto, normal. Primeira vez que eu entrei na igreja. Quando eu fui num sábado, eu não tinha o hábito de arrumar o cabelo, mas eu tive que arrumar na época até cortar, né? Pra ficar mais bonito, pra ir na igreja. E botar a melhor roupa que eu tinha. Isso o pai ensinou pra gente. Coloque a melhor roupa. E a minha melhor roupa, na época, era roupas que nós ganhávamos das pessoas. Nós tínhamos alguns amigos que davam algumas roupas. E eram roupas tipo calça jeans, tal, um sapatênis, um casaco. Eu lembro que eu usei por muito tempo aquele casaco. A gente gosta de uma roupa, a gente usei por muito tempo. Era um casaco de malha com zíper que vinha até aqui. Como era gostoso usar aquele casaco no verão, no inverno, era bom usar em toda. Usava sempre, assim, não tinha. Olhava o casaco, é o Josuel, né? Já descobri assim. Eu tenho esse hábito até hoje. Quando eu. Não, né? Mas ver alguma roupa assim, que eu gosto, eu uso muito aquela roupa. Muito, assim, uso bastante. Sapato, tênis, assim, eu uso bastante. Uso até não dá mais. Não sei se alguém se identifica com isso, mas eu tenho esse hábito, assim, desde pequeno. Fui na igreja a primeira vez. Quando eu entrei no sábado na igreja, qual foi o hino inicial naquele dia? Primeiro sábado na igreja. 593. Só ok. Estava sentadinho na igreja, no culto, lado direito da igreja adventista, lá de Farroupilha. E trocou esse hino. Para onde foi minha mente? Eu estava com 12, já com uns 13 anos. Minha mente foi para onde? 5 anos. Minha mente voltou para aquele dia que eu estava ajoelhado diante do rádio. E voltou minha mente para imaginar aquele dia que é a mesma música que tocava no rádio, ou seja, é a mesma igreja que naquele momento. Vamos cantar. Eu esqueço tudo ao redor, pra que nada me venha impedir. No teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto Vocês são na letra desse hino. São todos os que aqui estão, bem unidos.
de ti hoje está, em espírito de oração, procurando o mundo deixar, ver meu ser transformar pelo amor, que do alto de mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos estarem em oração. Eu não sei quem foi o pregador, eu não lembro da mensagem, mas eu recordo do hino. Porque me fez voltar, quando eu tinha uns 5 anos de idade, a cena da oração que eu fiz, sem saber que estava orando. Eu fico imaginando Deus me chamando em algum momento da minha vida, já me preparando para um dia eu me identificar agora com essa melodia que lá com 5 anos de idade Deus já estava falando comigo e eu não sabia. Interessante que o primeiro sábado que eu estou na igreja, esse hino toca. Eu tive a sensação que esse era o meu lugar. Sabe que você sente aquela sensação? Faz sentido. Encaixou uma peça no quebra-cabeça. Encaixou a peça no quebra-cabeça e é aqui no lugar. É isso. Irmãos, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu confesso para vocês. Eu tive uma experiência, comecei a ter uma experiência com Deus desde os 5 anos de idade, não sabia, mas quando eu cheguei nessa fase de ver esse momento, falei, meu Senhor, faz sentido. Eu não creio no destino, tá? Eu creio na providência de Deus. Deus, ele me deu a chance de escolher estar na fé. Mas ele começou conduzindo meu pai, levou ele para trabalhar naquela senhora, para que os irmãos chegassem lá, mas fosse na casa de uma pessoa que não desse certo, mas fosse na casa daquela senhora que meu pai estava lá. E ele, meu pai, se reencontrou, e quando ele se reencontrou, nós já estávamos com 13 anos já de idade. Eu consigo imaginar, se eu fosse escrever assim uma linha do tempo, começar a imaginar Deus, assim, nos pontos chaves da vida que ele marcou. Meu primeiro Campuri de jovens que eu fui em 2008, que teve da Associação Central, 2008, que teve Campuri em Bento Gonçalves, Campuri indoor, foi no período de inverno, mês de março, se não me recordo, no mês de maio, que foi o feriado do trabalhador, ali, dia do trabalho, do trabalhador, foi naquele feriado, eu fui nesse Campuri, meu primeiro evento da igreja que eu fui, não tinha o quê? Nem um ano de igreja ainda. E aí nós fomos, eu e minha irmã, teve mais alguns jovens também que foram. No último sábado de pregação que teve, o pastor fez um sermão lá na frente, e ele fez um sermão convidando jovens para serem missionários, rapazes que eu me recordo, homens que querem estudar teologia, o chamado dele é para isso, que venham aqui na frente. E eu levantei e fui lá na frente. Quando eu voltei a sentar, os jovens da igreja falaram assim, vai ser o pastorzinho agora? Daí que os jovens brincando, vai ser pastor. Eu falei, pastor, não é teologia? Que é para estudar? Eu não sabia o que era. Falei, meu Senhor, eu fui meter, né? Eu fui amarrado. Mas eu não consigo entender como eu fui envolvido de uma decisão de me levantar e ir lá na frente. E mais um monte de jovens que estavam lá. Sem saber o que era, mas eu tive aquela impressão, levanta e vai. Lá estava eu, todo faceiro, sem saber que, não sabia o que estava me esperando. Eu achei bonito teologia, né? Bonito nome, né? Mas quando o pessoal começou a falar assim, vai ser pastor, pastor. Não é bem assim não, a oferta foi outra. Mas irmãos amados, por incrível que pareça, aquele dia foi a primeira vez que Deus me chamou. Sem eu novamente saber o que era. Começou com um hino, aos 5 anos de idade, depois com os 14, o chamado que Deus fez.
No dia 14 de julho de 2007 foi o dia do meu batismo, quando eu tomei a decisão do batismo, junto com a minha família. No inverno, o pastor Tinindo, na época, fez uma semana de oração lá na nossa cidade, o pastor Emílio Correia, mais conhecido como Tinindo, né? Fez uma semana de oração lá na época, e nós ali nos batizamos, e foi um batismo muito grande que teve na cidade, na igreja. E tudo que eu havia aprendido, agora vê eles pelo batismo. É isso mesmo? Está começando a fazer sentido, é isso mesmo? Ok. E aí, eu quero agora que você abra a sua Bíblia, o livro. Mas antes de eu falar o livro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tu lembra a data do teu batismo? Consegue lembrar a data do Eu batismo? lembro. Consegue lembrar? Consegue lembrar a hora? Não lembro. Mais ou menos a hora, sim? Tu consegue lembrar qual foi o primeiro verso da Bíblia que tu leu depois que tu foi batizado? Ah, não. Aí eu já não lembro. A gente já pegou, né? Pois eu lembro. Sabe por quê? Porque é o texto que eu vou ler com vocês hoje. O primeiro verso da Bíblia que Deus falou comigo foi quando eu li Salmos 1. Ok? O dia que eu me batizei foi num sábado à noite. Eu vim para casa, dormi. Só que agora, quando eu acordasse no domingo, que era o dia 15, eu teria que começar com Deus o dia, né? Orando, tinha que ler a Bíblia. Tinha que fazer agora o que eu havia aprendido, né? Só que agora o batismo era tipo uma obrigação. Vamos viver isso aí, né, mano? A ideia era essa. Batizou? Vamos viver. Eu lembro que eu acordei, olhei pra janela, o sol batia no vidro assim. Era mais uma pouco da manhã, eu dormi, preguiçoso, né? Dormi assim bastante, estava muito frio, mas tinha um sol. E eu acordei e lembrei, agora eu sou batizado. O que eu faço? Tipo assim, vamos fazer um teste? Vamos ver se Deus vai falar comigo? Então, meu pai disse pra gente sempre fazer assim, né? A Bíblia, faz uma pergunta para Deus, ora e... Pois então eu abri no texto caiu a mensagem novamente no texto de Josué, capítulo 1, verso 6 até o verso 9. A história eu não vou talvez terminar ela hoje, mas um dia terminaremos. Mas eu quero mostrar para você fases do meu encontro com Jesus. Foi quando Deus ele me respondeu através desse verso. Um adolescente, 14 anos de idade, cheio de dúvidas, e até muitas vezes Josué, capítulo 1, depois de Deuteronômio, bem pertinho de Deuteronômio, do ladinho. É o sexto livro da Bíblia. Essa mensagem que eu li para vocês eu nunca mais esqueci. Eu não entendi na hora quando eu li, mas eu sempre registrei na minha mente. Josué 1, 6 ao 9. Ok? Foi que eu li naquele dia. E a mensagem ela diz assim, verso 6: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, Josué, para teres o cuidado de fazer tudo segundo o que está escrito na lei do servo Moisés, que eu ordenei. Dela, ou seja, da lei, Josué, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, para que você seja bem-sucedidos por onde quer que andares. E agora no verso 8. Josué, não cesse de falar desse livro a partir de agora. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E agora vem a força do chamado. Não te mandei eu? Seja forte. Não temas, Josué. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer. Irmãos, eu não entendi quando eu li isso aqui. Mas eu não esqueci que era Josué. Eu nem sabia achar muito na Bíblia os textos. Não sabia muito. Tem na minha Bíblia marcado aqui ainda, ó, a data que eu li o texto, dia 15/10. Por isso que eu trouxe essa Bíblia aqui. Eu não lembrava muito achar os textos, mas foi onde caiu. Não tinha noção de muitas coisas. Mas Deus me falou
que era para eu ser forte e corajoso. O primeiro texto que eu li no dia do meu batismo, pós o batismo. E ele me deu um recado: não te desvie desse caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. E outra coisa ele falou: não cesses de falar, não pare de pregar sobre esse livro, não pare de falar sobre ele, para que teu caminho seja próspero por onde quer que você ande. Mal e mal sabia eu que existia cidades distantes de Farroupilha. Eu achava que meu mundo era Farroupilha. Eu achava que minha casa ali não existia. Sabe quando você olha assim, tu pensa, tudo isso aqui é Farroupilha, depois ali também é Farroupilha. Tu anda um pouquinho mais, não, tudo aqui é Farroupilha. Mas Deus falou que eu seria bem sucedido por onde quer que eu andares. Amém. Onde tu andar, ou seja, Deus, tu vai sair de Farroupilha. 14 anos de idade, Deus estava me dizendo que eu iria sair dali e eu não poderia me desviar para a esquerda nem para a direita. Eu tinha que permanecer no caminho. Mas eu tinha que ser forte e tinha que ter coragem. Eu também tinha que não esquecer que Deus me chamou e Ele estaria comigo. No verso 9, não temas e nem fique espantado. Como não ficar espantado? Irmãos queridos, esse é o texto do meu encontro com Jesus no dia do meu batismo, pós-batismo. O primeiro verso da minha vida que eu li depois do meu batismo. Em 2009, veio um pastor adventista ser pastor da nossa igreja, que virou distrito, Farroupilha. E aquele homem foi fundamental, pastor Gessé Santos. Ele foi o primeiro distrito dele, se não me engano, e ele passou por lá. E aquele homem me colocou no lado dele. Para quase todas as visitas que ele fazia, eu era na época, estava com 16 anos, não, 2009, estava com 15 para 16 anos, eu tinha algumas funções na igreja. Ele me carregava assim, para algumas visitas missionárias, e eu vendo ele trabalhando, aquilo tipo um discipulado, né? Uma coisa assim extraordinária. Aquilo começou a mexer muito comigo e eu lembrei do chamado lá do Campuri. E esse homem foi um instrumento de Deus para colocar no meu coração um sonho. Pois então ele me chamou na casa dele e ele me inscreveu para o vestibular de teologia que teria no NASP em 2010. Em São Paulo, estudar em São Paulo, morar em São Paulo, sair de casa, sair da aba da mãe e do pai, morar num colégio, num internato, um guri que achava que todo mundo era Farroupilha. Não tinha essa consciência. Mas, irmãos amados, uma coisa que eu queria dizer para vocês. Quando eu tinha 15 anos, os líderes da igreja decidiram ali me colocar como diretor da escola sabatina. 15 anos. 15 anos. Que idade tu tem, Cat? A tua idade. Eu fui chamado para ser, na igreja local, para ser diretor da escola sabatina. Só que agora eu tinha que fazer um negócio, né? Eu tinha que usar um terno. Porque até então a minha melhor roupa era aquele, lembra? Zíper, meio cinza com verde na manga aqui. Lembra até a marca, só não vou falar aqui. Fico dito? Conhece a marca? Lembra desse... E um sapatênis meio cor de barro, assim. Marrom, meio bem usado. Essa era a melhor roupa que eu tinha para ir na igreja. Eu não tenho vergonha de falar. Porque era a roupa que eu não usava durante a semana. Porque eu fui ensinado a ir na igreja, você não usa roupa comum. Porque é o seu culto que tu oferece. Roupa comum tu usa para trabalhar. Roupa para ir na igreja, você usa para adorar. Melhor roupa. E naquele dia, botaram com o cargo e falou assim, eles têm que usar um terninho, né? Eu usar um terninho? Eis agora a pressão. Vamos usar um terninho. E meio dinheiro para comprar um terno. Lembro da loja que minha mãe entrou e meu pai lá, mandaram escolher o terno, o valor era R$240. Eu lembro.
lembro do valor. Terno preto. Vinha com a camisa, não, desculpa, só o terno, R$240 com a calça. No caso, pode pagar a calça. Quando eu completei aniversário, na loja onde eu trabalhava, eles me deram de presente uma camisa e a gravata. Juntou as duas coisas. Então eu já tinha um terno, só que o ano não tinha acabado, eu não ia ainda ser diretor da Escola Sabatina. Porque foi 2014 ali para 2015, né? Então o ano não tinha virado. Eu ganhei esse terno no mês de outubro, então faltava ainda 2 meses para acabar o ano. Então eu já estava guardadinho lá no meu terno, e a camisa e a gravata. Mas no dia 1º sábado de janeiro do ano seguinte, que eu ia ser diretor da Escola Sabatina, eu acordei cedo, tomei banho, cortei o cabelo um dia antes. Primeira vez que eu pensei, vou usar meu terno agora, né? 15 anos. Para ser diretor da Escola Sabatina. Mas que barbaridade, de ser diretor de escola, olha só, 15 anos. Irmãos amados, naquele dia eu botei meu terno. Eu olhei no espelho. Fiquei bonitão. Fiquei bonito. Eu me achei bonito. Porque meu melhor não era mais aquela roupa que eu tinha. Meu melhor agora era meu primeiro terno preto. E a gravata não era assim, ela era com zíper, que era pronto. Então era só zzz. Não sabia fazer nó. Ainda bem que a primeira gravata pronta. Era só... Só que o pescoço aqui era tão fino que a gravata sobrava. Porque não... Então o que eu fiz? Eu prendia com clipes aqui para segurar, porque o pescoço era fino. Agora tem que... Né? Mudou bastante, irmãos. Mudou bastante. Mas eu pisei na igreja, cheguei cedo na igreja. Antes do diácono abrir. O diretor estava lá. Faceiro. Eu falo isso brincando, mas eu lembro como foi significativo para mim. A igreja me dá essa função. Eu comecei a mudar de vida. Fui na igreja de todo mundo. E a gente sempre foi a pé para a igreja. Caminhava uns 3 km para ir a pé. Então você é cedo com a Bíblia na mão, naquele dia, e com o inário. Na época do inário não tinha projeção. Era com o inário. A Bíblia, o inário, a lição da Escola Sabatina e o auxiliar da Escola Sabatina. Parecia um livro, indo para a escola, né? Eu lembro que eu caminhava assim, um negócio assim, pesado, né? Gurizinho. Irmãos, foi significativo o chamado que Deus fez para mim. Com 16 anos de idade. Deus me chamou agora para ser outra função da igreja. Ancião da igreja, com 16 anos. 16 anos de idade, fui ancião da igreja, ancião jovem. E fui ordenado com 16 anos de idade a ser ancião da igreja de Falpi. Lembro até hoje da minha ordenação no mês de junho de 2010. Como foi significativo. Os irmãos da igreja começaram a ver essa diferença em mim e eles me deram esse impulso. Então, irmãos da igreja, impulsione os jovens da igreja, os adolescentes dessa igreja. Deixe eles participar do culto. Abracem eles. Coloquem eles aqui na frente para pregar também. Vamos colocar eles para pregar mais. Participar do culto, puxar um louvor, fazer uma oração. Porque alguém na igreja me viu. E eu estou aqui porque foi fundamental, aquilo foi importante. Mas eu vou parar por aqui. No outro dia que eu pregar novamente, eu dou sequência. Porque tem uma outra fase do meu chamado, quando eu tinha meus 19 anos de idade. Que Deus teve que falar comigo ali também. Que foi quando Deus falou comigo através de uma voz audível. Ele me disse aonde eu ia estudar e como eu iria fazer para me manter. Em 2015 foi quando essa voz de Deus falou comigo. Lá no trabalho onde eu estava, na empresa onde eu trabalhava em Caxias do Sul. A história é longa, mas eu quero deixar um recado. Eu tive um encontro com Jesus. Não foi só João Batista que teve. Não foi só Zaqueu. Eu também tive. Amém. 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 E você também. Amém. Nós ficamos na história da Bíblia porque nós temos esse livro sagrado, mas a sua história com Cristo não precisa ficar só com as histórias da Bíblia. Você pode ter a sua história. Você pode ter teu momento com Deus. Você pode questionar Deus. Você pode inspirar vidas contando a sua história com Deus. A Márcia contou uma história que tão, digo, simples dos livros que ela conheceu, que inspirou nossa tarde para ir fazer o trabalho. São histórias marcantes que você se encontra com Jesus.
E todos nós temos histórias, né, Cat? Nós temos histórias. E se não tem história, tem um livro aberto esperando para você escrever. Sabe por quê? Porque Coríntios diz que nós somos um livro, uma carta aberta. Amém. E sabe por que você é um livro? Porque as pessoas, quando elas olham para você, elas estão lendo a tua história. E eu falei no começo, quando eu comecei a trabalhar aqui com vocês na igreja, para alguns que eu visitei, eu falei que eu quero ouvir suas histórias. Lembram disso? Porque eu quero respeitar vocês não pela função que tu tem, mas pela história de vida que você tem. Lembram disso? Para alguns eu visitei? Sim. Você é um livro aberto. E você tem um autor desse livro, que é Deus que está escrevendo a tua história. Só que você pode definir se é Deus ou não. E tem um detalhe. Quem está lendo esse livro, que é a sua história de vida, você, as pessoas irão ter vontade de saber quem é o autor ou não. Vai depender do enredo da história. Ao olhar para a tua história de vida, elas irão perceber se você realmente, quem é o autor da sua história. Então, meus irmãos amados, hoje eu queria te convidar, nesse momento, a você refletir. Eu tive um encontro com Deus. E quero ter mais vezes. Quero ter muito mais vezes. Mas eu quero convidar vocês a terem os seus encontros com Deus, com Jesus, marcantes com Ele. A você contar a sua história de conversão. Ao você começar a montar a sua página da sua história, do seu livro. E contar, falar, inspirar pessoas com a tua história de conversão. Para você ver o chamado que Jesus fez para ti. Amém. E coloque na balança. Se eu colocar na balança, irmãos amados, eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Eu não tinha a compreensão que eu tenho da Bíblia hoje, na época quando eu tinha 14 anos. Eu não tinha essa compreensão. Minha compreensão mudou. Muitas coisas que eu aprendi, melhorou muito a compreensão. Mas essa compreensão não me mudou ao ponto de achar que eu tenho que me arrepender. Mas ela mudou para mostrar que eu tomei o caminho certo. A visão era essa. Era essa mesmo. Era essa, não tinha outra escolha. Mas o que marca é que Deus me disse. Naquele dia que eu falei com Ele, eu pedi. Ele disse: seja forte, corajoso. Porque tu vai... Não se desvie da lei e não cesse de falar desse livro. Por onde quer. Quando eu saí de Farroupilha, quando eu saí de casa, eu tinha meus 20 anos, saí com 19, comportar, depois 20. Eu, fazendo um cálculo, um tempo atrás, eu percebi que eu percorri mais de 80 cidades. Conheci mais de 80 cidades, desde que eu saí de casa até agora. No texto está escrito, por onde quer, que antes. E todas que eu passei, a mensagem ficou. Amém. E aonde conheceu a Flavinha? Na minha cidade. Nessas 80... Ah, sim. Na minha cidade. Aí é o capítulo da história que muda. Te vejo na próxima. Continuamos na próxima. Amém. Mas, irmãos amados, ficou claro para vocês que todos nós precisamos ter um chamado. Nós temos um chamado de Deus. Deus começou comigo desde os meus 5 anos. Prepara que a gente vai cantar um no final. Que ele mesmo, meu amigo ali, Daniel, vai preparar para mim essa música. Porque esse hino ele marca. Então, quando eu pedi para cantar aqui na igreja esse hino, como inicial, né, Estela, a gente tem esse contato comigo, você nunca se perguntou, mas sempre o mesmo? Nunca pensou isso? Já, mas Né? a gente respeita. Mas ele é muito bonito. Ele é lindo. Por quê? Porque é o hino de oração. E é o hino de oração e marcou tanto, porque foi um momento, e onde eu vou eu peço hino. Eu tenho oportunidade, eu peço para cantar. Porque é o meu hino preferido do Inário. Porque foi o hino que, primeiro contato com Deus foi através da melodia desse hino. Eu tenho muita facilidade para associar melodias de músicas com épocas da minha vida. Então eu pego, às vezes, uma música do Arautos do Rei, quando eu ouço a música, me lembra, essa é a fase que eu me converti, foi bem nessa fase. Aí a gente começa a associar coisas, e você vai vendo como Deus falava com a gente. Eu queria te convidar a gente cantar esse hino comigo agora, para a gente encerrar esse culto. Não iniciar dessa vez, mas agora encerrar. Faça desse hino a sua oração.
Deus falou comigo um dia, com 5 anos de idade. Eu não lembro quem era o radialista, eu lembro que era uma mulher. Mas a voz era muito parecida com a voz da Lorena. Muito parecida. Não sei se era ela, na época. Não sei. Mas eu lembro que marcou muito a oração que esse hino me propôs naquele dia. E depois, quando eu entrei na igreja, Deus mostrou que era esse o caminho. E se eu estou aqui hoje, porque um dia eu disse sim para o encontro que Jesus queria ter comigo. E se você está aqui é porque um dia você também disse sim. E eu creio que Jesus Cristo tem grandes obras e maravilhas para fazer na nossa vida. Amém. Independente da sua idade. Quem está em casa, está assistindo, independente da sua idade, da sua condição social, independente da sua condição física nesse momento, creia. Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Basta você dizer sim. Ele vai fazer. Independente da sua idade. Vamos cantar esse hino para encerrar esse momento. Um encontro marcante com Jesus. Eu tive o meu. Você tem o seu. Mas louve nesse momento fazendo esse hino a sua oração. Pode colocar. Para cantarmos juntos o hino de oração. Nós saímos daqui com esse pensamento que nós temos a certeza do chamado de Deus para a nossa vida. Mas um Deus que nos chama à oração. Um Deus que nos chama a experimentar uma conversa com Ele. Através de uma canção tão bem feita. Inspiradora. Transformar, né, pelo amor. Acho que é isso que a gente precisa, como cristãos, servos do Senhor, filhos de Deus, é sermos transformados. Todo tempo, constantemente. Passado o processo que a lagarta tem, quando ela nasce do ovinho, ela começa agora a rastejar e devorar algumas folhas, até o momento que ela entra no casulo, e ela agora passa o processo de mudança, e vira uma borboleta linda, que não rasteja mais, que não destrói as plantas, mas agora contribui. É essa transformação que Cristo quer fazer na nossa vida. Deixar de ser lagarta que fica rastejando, e virar uma borboleta livre. Bonito, bonita. Para assim poder contribuir e não mais destruir. Amém. Deus te abençoe muito na tua semana. Seja uma semana vitoriosa. E se tiver derrota, fica tranquilo. Porque a derrota para Deus nunca é derrota. A derrota para Deus às vezes é uma pausa de aprendizado. Não é derrota. Você crê nisso? Sim. Então vamos orar.
Senhor, por tudo que o Senhor proporcionou na face da minha vida. Eu agradeço pelo que o Senhor fez comigo. Mas eu também agradeço pelo que o Senhor fez na vida desses irmãos que aqui estão. Todos aqui têm um momento da fase da vida deles, que eles tomaram a sua decisão, que escolheram te servir. E hoje estão aqui, ó Deus, ouvindo essa minha história, que não representa, Deus, uma inspiração total, mas ela representa uma fase importante, que o Senhor um dia falou comigo, mostrou o caminho que eu deveria percorrer. Mas agora, Senhor Deus, eu estou aqui junto com esses irmãos, e eu quero pedir que, em nome de Jesus Cristo, seja o autor da nossa história. Amém. Faça, Deus querido, da nossa vida aquilo que for de acordo com a vontade do Senhor. Amém. E que quem ler o nosso livro, que é a nossa vida, eles venham com certeza consultar e encontrar o Senhor, que é o autor dessa história. Amém. Nos dá uma semana abençoada, inspiradora. Cuida de nós em tudo que formos fazer. Senhor Deus, repreende o devorador, o maligno. Não permite que ele tome conta, nos fira. Mas se isso acontecer, que sirva de lição para que nós possamos nos aproximar mais e nos firmar mais contigo. Amém. Porque esse é o caminho da vitória, é ao teu lado. Cuida de nós, Pai amado. Se há alguém nessa noite aqui que está precisando muito de respostas para a vida, se há alguém aqui nesse momento que talvez não se encontrou contigo ainda, Senhor Deus, que o Espírito Santo marque esse encontro. Amém. E que em nome do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor voltar, estejamos firmes em nosso coração e possamos te ver, Jesus. Amém. Esse é o meu desejo e a minha oração juntamente com os meus irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para vocês. Deus abençoe a todos. Tenham uma feliz semana ao lado do Senhor Jesus.